Bom, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos nessa aula inaugural do curso Guardiões do Juruá. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Lucena, sou coordenadora de pesquisa e educação aqui no Instituto Estrela Universal, ou se vocês quiserem também pode chamar de IEUNI. O curso Guardiões do Juruá é uma realização do Instituto Estrela Universal, junto com a Delta Soluções em Treinamentos. E para a realização desse curso, a gente tem também o apoio do ICMBio, da Universidade Federal do Acre, da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo de Guajará, da Amazon Tour Turismo e da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Agora eu vou compartilhar com vocês as palavras do presidente do Instituto, André Luiz. A gente precisa estar vendo ela. E nesse momento importante para o IEUNI, eu quero assim dar as boas-vindas ao curso Guardiões. E para nós do IEUNI é uma honra recebê-los aqui no coração da Floresta Amazônica, nesta jornada formativa e transformadora. A presença de cada um de vocês representa para nós o compromisso de proteger a vida, os territórios e os saberes que nos sustentam. Porque eu vejo assim essa imersão Tipo, tela cheia não, quadrinho não para todo apenas lado. como um curso, né? Eu vejo isso como um chamado para quem sente que regenerar o planeta começa por regenerar a relação entre pessoas e natureza. Porque nosso objetivo é construir juntos uma ponte entre o conhecimento ancestral das comunidades, sem esquecer, né, o saber técnico contemporâneo. Então, olhamos tudo isso, né, como um espaço de escuta, né, de aprendizado, de troca e, claro, ação, né? E dentro dessa experiência, né, vocês vão ter boas oportunidades, né? Porque vocês vão conhecer trilhas, vão ouvir histórias, vão aprender técnicas, né? E, e acima de qualquer coisa, né? Vai ter esse momento de se reconectar com o valor, né, dos territórios e com a força desses povos que habitam esse lugar. E sem esquecer, né, uma coisa assim que eu vejo de fundamental importância, que é integrar corpo, mente e espírito, né, e fazer, né, ter essa condição de realizar esse diálogo com a floresta, né? Além de também vocês terem oportunidades de participar de oficinas práticas, rodas de conversa, experiências, né, que são basicamente reais, né, nesse aspecto do turismo regenerativo, né, e, claro, né, o aspecto da conservação. E, no meu entendimento, né, na minha compreensão, cada um de vocês tem uma missão, que é ser ponte entre o que vocês vão aprender aqui, né, e o que vocês vão poder levar, né, para as suas comunidades. E muito mais do que levar conhecimento, né, eu vejo que é um tempo importante de fortalecer, né, redes, de apoiar iniciativas locais, e impulsionar, né, novos caminhos nesse processo de autonomia e sustentabilidade. Porque eu vejo em cada um de vocês uma semente de transformação, né? Então, nós do IEUNI temos um compromisso, né? Estamos aqui
para apoiar, ouvir, caminhar lado a lado, né, de cada um de vocês, né? E nós acreditamos, né, no turismo regenerativo, na sociobioeconomia e, claro, no respeito maior, né, aos modos de vida tradicionais. Então, esse curso, Guardiões, né, na minha visão, é um passo bem importante para nós podermos construir futuros, né, que são possíveis e que eu vejo também assim como um desejo de todos nós que estamos aí, né, fazendo esse trabalho na floresta amazônica. Que nesta jornada, né, que vocês vão poder ter aí no Rio Juruá, que isso possa marcar profundamente a trajetória de cada um de vocês. Que vocês saiam daí fortalecidos, conscientes e cada vez mais conectados com a missão de cuidar da vida em todas as suas formas, tá? E então eu quero desejar, tá, para todos vocês, tá, uma jornada de conhecimento, de alegria, tá? E que cada um de vocês possa aproveitar profundamente, né, essa experiência, fortalecendo cada vez mais, tá, a nossa floresta. Queria aproveitar esse momento também para agradecer ao André, não só pelas palavras, mas pela oportunidade da gente estar aqui hoje, iniciando essa formação tão importante. Agora vamos falar um pouco sobre essa caminhada que está começando hoje. O foco do curso Guardiões é formar condutores de turismo regenerativo, fortalecendo a cultura dos territórios tradicionais e protegendo a floresta e valorizando as experiências dos povos que vivem nela. Esse curso foi criado para vocês que carregam um saber que não se aprende em livros, mas no convívio com a floresta. O curso Guardiões do Juruá reconhece esses saberes, valoriza essa relação com a natureza e oferece com respeito novas ferramentas que podem fortalecer ainda mais os seus modos de vida. A primeira edição do curso Guardiões do Juruá, Guardiões, acontece hoje no Alto Juruá. O curso tem um formato híbrido com aulas online e presenciais. As aulas online vão ser realizadas nas manhãs dos dias de sábado, para facilitar a participação de vocês sem atrapalhar a rotina no dia a dia. E o formato online também foi pensado para alcançar comunidades tradicionais que estão distantes da cidade. Agora no módulo 1, que vai iniciar hoje, com o Tiago Beraldo, que já está aqui na sala, nós vamos falar sobre introdução ao turismo regenerativo na Amazônia. No módulo 2, que acontecerá no dia 12 de julho, a gente vai ter um encontro com o Francinei Rocha, um historiador acriano, e vai nos levar para uma viagem histórica no Acre e no Vale do Juruá. No módulo 3, que vai acontecer no dia 19 de julho, o nosso encontro será com a Ciane Grandidier, presidente do Conselho Municipal de Turismo em Cruzeiro do Sul. Esse encontro vai nos encantar com as características do Vale do Juruá. E finalizando as aulas no mês de julho, a gente vai ter um novo encontro com o Tiago, onde a gente vai poder mergulhar um pouco mais nos seus conhecimentos aplicados na área de turismo regenerativo e conservação da floresta. Iniciando o mês de agosto, no dia 2, vamos conversar com o professor Luiz Farinati, da Universidade Federal do Acre, a respeito das leis relacionadas ao turismo e à conservação na Amazônia. No sábado seguinte, no dia 9, o nosso encontro vai ser com o coordenador do Programa de Turismo de Base Comunitária do Instituto Mamirauá, o Pedro Nassar. Nesse encontro, a gente vai aprofundar na formação dos condutores locais em turismo regenerativo. No módulo 7, vamos trocar experiências sobre a fauna e a flora do Vale do Juruá com o professor Tiago Lucena, da Universidade Federal do Acre. No dia 23 de agosto, Ariane Gondim, que é guia de turismo em áreas de proteção ambiental, compartilhará suas experiências em sustentabilidade e manejo de resíduos. Os módulos 9 e 10 serão atividades práticas presenciais. Anotem na agenda.
Dias 29, 30 e 31 de agosto, a gente vai se encontrar em Cruzeiro do Sul para vivenciar a experiência prática de logística, operação e gestão da atividade turística, além da criação de roteiros turísticos comunitários. Nosso primeiro encontro em setembro vai ser no dia 13 e a gente vai conversar sobre os indicadores de avaliação e melhoria contínua da atividade turística com Laurence Gilman, analista ambiental dos ICMBio em Cruzeiro do Sul. No dia 20 de setembro, nosso encontro vai ser sobre identidade e comunicação, com Diego Arruda, da Green Bond Conservation. O cara é mestre na comunicação e marketing, e ele usa os conhecimentos para transformar o futuro da biodiversidade. No dia 27 de setembro, a gente vai ter um encontro especial sobre organização comunitária e gestão financeira, com a consultora em negócios regenerativos, Verena Barros. E, finalmente, em outubro, a gente vai encerrar o nosso curso com chave de ouro, com um treinamento completo de mais de 40 horas em primeiros socorros e sobrevivência na floresta, com o nosso parceiro Alexandre Mendes, que é o coordenador técnico da Delta Soluções em Treinamentos. Atenção, coloquem também essas datas nas suas agendas, dias 4 e 5 e 11 e 12 de outubro. A gente vai ter um encontro muito importante para essas aulas de primeiros socorros em Cruzeiro do Sul. Agora, eu preciso da ajuda de vocês. Aqui a gente tem participante do Acre, do Amazonas, do Pará e de Alagoas. Então, eu vou abrir um espaço para vocês se apresentarem para a gente conhecer um pouco o perfil da nossa turma. Então, quem quiser se apresentar, pode falar qual é a sua comunidade, sua aldeia, o seu povo e o que que você enxerga como potencial na sua comunidade. Agora eu estou vendo vocês. E aí, quem quer se apresentar aqui para a gente? Então, eu vou falar um pouco. A gente tem alunos de, opa, de Mâncio Lima, da Serra do Divisor, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Jordão. No Pará, a gente tem. No Amazonas tem alunos no Guajará, no Pará, em São Caetano de Odivelas, em Alagoas, em Joaquim Gomes e Flecheiras. Temos representantes dos Runicuim, dos Naua, Nuquini, Puianaua e Auanauá, no Amazonas dos Marubos, em Alagoas do Açu-Cocal. E aqui também tem representantes de comunidades tradicionais, Adurico, Aquibadã, olha, se eu estiver falando errado, minha gente. Assentamento Rio Bonito, Assis Brasil, Formigueiro, Liberdade, Nova Era, Pé da Serra, Pedrinha, República, Rio Croa, Rio Gama e São Joaquim e Tapiara. Então, na ficha de inscrição, a gente pediu para vocês dizerem o que é que vocês enxergam como potencial turístico nas comunidades de vocês. Então, a gente conseguiu mapear alguns potenciais que vocês mesmos passaram para a gente, que são as trilhas ecológicas, as histórias e culturas, as reservas ecológicas, festivais de praias, festivais indígenas, rios e igarapés, reservas e comunidades indígenas, culinária típica, danças tradicionais, fauna e flora, pintura corporal, artesanato, medicina da floresta, agricultura, entre outros atrativos naturais e culturais. A grande maioria dos participantes do curso vive atualmente da agricultura e do artesanato. Aqui no quadro ao lado, a gente pode enxergar um potencial muito bom na nossa turma. Porque 80%, 80,4% afirmam que a sua comunidade já recebe turista. Só que apenas 34,8% já atuou com turismo em algum momento. E hoje, quem atua com turismo na nossa turma é apenas 6,5%. Então, a gente consegue enxergar aqui um potencial que o curso pode fazer em transformar as nossas vidas. Por quê? Os turistas já chegam nas suas comunidades. Então, a gente está aqui para lapidar essas técnicas e estratégias para que todos vocês se sintam preparados para receber os visitantes e gerar renda nas suas comunidades com respeito e preservação aos seus costumes e cultura. 57% dos participantes do curso afirmaram que não se sentem preparados ou se sentem mais ou menos preparados para conduzir turistas nas suas comunidades.
e 43% já se sente preparado. Outro dado importante que a gente quis trazer para vocês é que 63% dos participantes nunca ouviram falar em turismo regenerativo e apenas 37% já conheciam esse termo. A gente fez essa pesquisa no início do curso com vocês porque a gente tem um objetivo real, que no final do curso todos vocês se sintam confiantes e preparados para trabalhar com turismo regenerativo e que se sintam seguros para apresentar suas riquezas naturais e culturais para os visitantes. De acordo com os formulários de inscrições, as principais motivações que te trouxeram até aqui hoje foram aprender a preservar a cultura e a floresta, a natureza, aprender a conduzir turista, melhorar o currículo e os conhecimentos, fortalecer a sua comunidade e gerar renda. Então, afirmem comigo que hoje a gente está dando o primeiro passo para realizar todas essas motivações. Contem com a equipe do Instituto e com os nossos facilitadores que em cada encontro trarão uma sementinha para fortalecer o nosso coração nessa caminhada. Agora eu vou passar a palavra para o Tiago Beraldo, que vai dar início à nossa formação. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom, primeiramente, ser grato por essa oportunidade de estar aqui, tá? Isso aí, para mim, é uma honra poder estar conversando com todos vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim, Tiago, seja muito bem-vindo. Então, primeira coisa, eu quero ver quem sabe usar esse... Tem um coraçãozinho, tem uma mãozinha. Quem sabe fazer um joinha aí, mandar um coraçãozinho? Todo mundo aí vê. Quem puder, manda aí. Manda um joinha, um coraçãozinho, para ver se vocês estão sabendo usar aí isso. Tem uma palminha também, tem uns que saem voando assim, né, mexendo. Legal. Então, assim, para começar, eu achei assim interessante, né, tudo que a Luciana falou, mas me chamou a atenção assim que ninguém se apresentou, né? Então, assim, esse é um treinamento, né, um curso para a gente poder trabalhar com turismo. E a primeira coisa, né, que para a gente trabalhar com turismo é a gente ser sem vergonha, né? Então, e sem vergonha, estou brincando, assim, tá? A gente poder, assim, falar com as pessoas, né? Como é que a gente vai ser um guia de turismo se a gente não falar com as pessoas? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês, né, é falar o nome, tá? Falar se já trabalhou, é bem simples. Se quiser falar mais, pode falar mais. Eu sei que tem gente que não tem vergonha, tá? Mas eu sei que tem uns que têm. Então, falar o nome, falar se já trabalhou ou não com o turismo e falar uma palavra que espera do curso. Então, meu nome é Tiago Beraldo, né? Eu já trabalho com turismo há 20 anos e minha palavra para esse curso é conexão. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem para eu poder conhecer um pouquinho de vocês e assim poder falar mais dentro do que vocês estão precisando. Olá, bom dia, seu Thiago. Eu me chamo Fabiano Melo, eu sou aqui do município de Manso Lima. Eu não trabalho com turismo, nunca trabalhei, né? Sou grato a Deus por essa oportunidade que vocês estão dando a gente aí, nessa capacitação. E eu espero poder estar contribuindo na nossa comunidade. E é isso aí, uma expectativa muito grande aí para que a gente possa, no final aí, sair vitorioso com esse curso. Grato, Fabiano, por ser o primeiro. Oi, bom dia, tudo bom? Meu nome é João Gabriel. Eu já lidei assim com turistas, principalmente nas aldeias. Também eu sou artesão, sou casado com a indígena Marubo, então eu também trabalho com a família dela. É, eu fiz o trabalho de levantar nossa associação já para trabalhar com isso. Então nós temos o planejamento de ter um espaço na cidade de Guajará e um espaço na floresta também para ter uma conexão assim maior com a natureza e com os saberes assim ancestrais, né? As medicinas e é isso. Bom dia, Bom dia. eu sou a Ana Júlia, né? Eu moro no Parque Nacional da Serra do Divisor, na comunidade Pé da Serra. E sim, a gente aqui já trabalha, né, com turismo, né? A gente já vem recebendo nossos turistas.
mas esse curso é muito bom, porque é um conhecimento que é voltado para a gente mesmo, né? Que é sobre a floresta, que é onde a gente vive, é da onde a gente tira o nosso sustento, né? E eu vejo esse curso como uma forma da gente expandir o nosso conhecimento, mas também saber cada vez mais guardar, né? A nossa riqueza, que é a natureza, né? Aqui a minha família vive do turismo de base comunitária, né? Não trabalha só a minha família, mas a gente também sempre está colocando, né, as pessoas da comunidade, né? E quem vem se sente muito feliz, muito satisfeito, né, em ver o trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Não só mostrando as belezas que a gente tem aqui na nossa região, que é a Serra do Divisor, mas também quando eles ficam com a gente, eles veem o respeito que a gente tem pela natureza, a forma como a gente cuida dela. Então, acho que nesse curso vai ser mostrado tudo isso também, né? Como cada um cuida, como cada um se sente na natureza, para assim estar mostrando cada vez mais para os nossos visitantes, né? É um saber, é um guardar, é uma expansão e uma conexão mesmo, que nem o Tiago falou, né? Uma conexão da natureza, do trabalho, né? E é isso, gente. Eu desejo um bom curso para todos e estou gostando bastante. Bom dia, Bom dia. eu sou Fagner de Souza Lima, eu sou morador da Vila Assis Brasil, no Derac, próximo do Derac ali. E gratidão aí por estar no curso também. E aprender, nunca mexi com turismo, é a primeira vez. E aprender, queremos aprender. E é isso, sou meio tímido também. Ah, Bom dia, Bom dia. meu nome é Ednilza, eu sou da terra indígena Puianaua, né? E estou muito grata, né, a Deus e a vocês pela oportunidade do curso, né, Guardiões da Floresta. E para mim está sendo uma experiência nova, mas que eu já trabalho um pouco com pessoas, né, que vêm da minha aldeia, no povo Puianaua, com a culinária do meu povo, sabe? E para mim estar aqui é muito gratificante e eu já venho trabalhando com os dentro da minha comunidade e as pessoas de fora, a culinária Puianaua, que vem de uma tradição do meu povo ancestral lá do passado, e eu trabalho dessa forma, na cultura, e eu apresento esse prato que para mim é uma relíquia do meu povo, tá? E é de importante eu aprender cada vez mais, né? E contar com vocês, claro, né? Eu fico grata por seu Tiago Beralto, já tinha ouvido falar um pouquinho de você, como você é tão importante, né, no seu conhecimento. E estou feliz e quero aprender cada vez mais a lidar, né, com as pessoas que vêm nos visitar e falo muito da floresta, né, o respeito pela natureza, os cuidados das nascentes dos nossos igarapés, né, da nossa floresta, da forma que nós vivemos da agricultura, da farinha e como a gente tem hoje trabalhado em cima disso, reaproveitando as, 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 as matas, né, não derrubando, enfim, essas coisas aí. Então, tô feliz, tá? Escalar. Legal te conhecer, Ednilson. Obrigada. bom dia, Bom dia. eu sou o Ele, sou nascido aqui em Cruzeiro do Sul. A minha comunidade é Santa Luzia do Pentecoste. Aqui nós não temos o turismo aqui na minha comunidade. Então eu quero aprender nesse curso, eu quero aprender tudo um pouco, eu quero aprender para mim se sair melhor, né, no curso. E para dar receber as pessoas muito bem. E é isso, vamos lutar para aprender, né? Um bom dia a todos. Bom dia, Orlando. Meu nome também é Cristiano, moro aqui na zona rural do Guajará, na comunidade do Gama. E aqui tem gente já começou já a receber alguns turistas na comunidade, entendeu? E minha função é de aprender, né?
a lutar mais com o turismo e aprender mais sobre as medicinas da floresta e aprender a tratar melhor os turistas, turistas, né? Porque, até porque para melhorar também mais no nosso trabalho, que a gente trabalha sobre isso aí também. E é isso aí. Queria agradecer a todos também a oportunidade. Bom, Cleiciano. Bom dia a todos. Bom dia, Neto. Meu nome é Neto Severo, sou aqui de Cruzeiro do Sul e esse curso é bem importante para capacitar realmente a gente, para estar aprendendo, desenvolvendo mais, para receber as pessoas, para mostrar um pouquinho da nossa floresta, da nossa natureza, que a gente não sabe nem 1% sobre ela. A gente sabe um pouquinho e ela tem muito a acrescentar em nossas vidas e a ensinar. Então, que esse curso seja abençoado e que dê tudo certo para ter mais e mais vezes para ir aglobando mais pessoas. Então, a palavra para esse curso é renovação. Gratidão. Neto. Bom dia, gente. Bom dia, Tiago. Bom dia, Maiane. Eu sou de São Caetano de Odivelas, Pará. E eu nunca trabalhei com turismo, a primeira vez, né? A primeira vez que eu tô cursando. A minha palavra que eu tenho para dizer é que eu quero ter mais conhecimento sobre isso e eu quero ter mais conhecimento sobre a natureza também. E é isso. Obrigada. Querer. Bom dia a todos. Me chamo Luciana. Aqui na nossa área também nós recebemos muitos turistas, por conta de alguns pontos turísticos que temos aqui na aldeia, como a Pedra Sagrada, a Oca do Saber, entre outros. E a minha palavra que eu tenho a dizer ao curso é gratidão e que eu venha buscar mais conhecimentos. E é isso. Luciana, qual que é a aldeia? Aldeia Vasco Cocal. Em Alagoas, né? Sim. Legal. Olá, meu nome é Aldenise, né, mais conhecido como Dena, aí no IUNE. Moro aqui na Vila Cis Brasil, no município de Cruzeiro do Sul. E o que espero desse curso é ter ainda mais conhecimento, né, e para aprender e trazer o turismo aqui para nossa comunidade. É isso que eu espero do curso. Tá certo. Dena, nem vi seus cachinhos. Tá com a câmera fechada. Tá aí meus cachinhos, mulher. Agora. Ai, ai. Bom dia, Bom dia. eu sou o André, moro no Parque Nacional da Serra do Divisor. Para mim vai ser muito importante ter conhecimento desse curso, que eu já trabalho na área do turismo aqui no Parque Nacional da Serra do Divisor. É, ter conhecimento e do conhecimento que eu tenho, eu passar para outras pessoas e desenvolver o que eu vou aprender no curso, que para nós que já trabalha na área vai ser muito bom. Bom dia, meu nome é Samuel. Eu estou aqui também para ter algum conhecimento sobre a área do turismo. Sou aqui da comunidade do Gama e eu queria aprender um pouco mais sobre o que se trata de turismo. Bom, pessoal, eu ouvi a apresentação de algum de vocês e durante a fala de hoje, né, essa aula de hoje, vocês também, é importante que vocês falem, tá? É importante que vocês falem, isso também é um exercício de desenvolvimento. A gente está falando de conhecimento, né? Então, o que o curso vai trazer para vocês é muita informação, né? Então, essa informação precisa virar uma formação dentro de vocês, tá? Quando ela se forma dentro de vocês, aí vocês vão desenvolver o conhecimento de vocês, tá? Então não adianta só ouvir o que tem aqui, né? Só ouvir as aulas, se não colocar em prática. Colocar em prática, vocês vão desenvolver o conhecimento e vão aprender a usar esse conhecimento no turismo
e desenvolver a sabedoria, né? Porque tem a sabedoria dos povos, de onde vocês vêm, onde vocês moram, né? E tem a sabedoria de trabalhar com o visitante, que é esse conhecimento técnico também que a gente vai auxiliar vocês, com essa informação, a vocês desenvolverem esse conhecimento, tá? Então, no momento, Gustavo, eu vou procurar mexer, interagir com vocês para que a gente faça uma aula mais legal, tá? Mais movimentada, e que assim vocês também possam estar se desenvolvendo, né? Trabalhar com visitante, como tudo na vida, é prática, tá? Então, é a prática que a gente vai desenvolvendo, vai se desenvolvendo, tem muitas habilidades. Uma dessas habilidades é se comunicar, né? Então, eu sei que, e tenho certeza que, se não todos, a maioria de vocês se comunica muito bem quando está à vontade, quando recebe uma pessoa em casa, quando tem, assim, quando está falando da sua comunidade, da floresta, do modo de vida tradicional, né? Então, às vezes no computador assim é um pouco diferente, né? Agora, por outro lado, assim, me chamou muita atenção, a gente está fazendo um curso, né, de turismo regenerativo com comunidades que estão no Juruá, né, usando uma ferramenta de internet, né, o Zoom, e pessoas em aldeias, lá na Serra do Divisor, né, em lugares tão, às vezes, alguns lugares distantes, e a gente podendo fazer um curso online. Olha como é que o mundo está hoje, né? Olha como é que o mundo está hoje, a gente poder ter essa oportunidade. Eu mesmo, nesse momento, eu estou no Piauí, em Corrente, no Piauí, e fazendo essa aula com vocês aí no Vale do Juruá, maioria, né, de vocês. Então, isso também é uma coisa importante para vocês saberem, né, que hoje, assim, o acesso, né, o acesso às pessoas, o acesso ao conhecimento, ele é igual para todo mundo, tá? Então, assim, praticamente igual para todo mundo. Hoje, o que eu posso, as informações que vocês receberam na apostila de vocês, essas informações, muitas delas, né, estão na internet também. Vocês podem, tem links para vocês conhecerem, pesquisarem. Então, assim, o desafio que vocês têm para poder desenvolver esse conhecimento é o mesmo que uma pessoa, às vezes, que está fazendo faculdade em Brasília, tá? Não, o que depende é do querer de vocês, tá? É o querer de vocês que vai fazer vocês aprenderem ou não, tá? A gente tem aqui 38 pessoas, deve ter algumas pessoas da organização, a maioria são alunos, então vocês sabem que tem pessoas que vão se dedicar mais. Quem se dedicar vai ser um daqueles que vai transformar a vida com o turismo, tá? Vão ter entre vocês pessoas que vão transformar a vida com o turismo, que vão poder, assim, ter, assim, mais conhecer mais pessoas, a desenvolver mais o conhecimento, conseguir oferecer experiências transformadoras para as pessoas e também gerar renda para vocês. E aqueles que forem se desenvolvendo vão se tornando também pessoas mais conhecidas, pessoas que vão ser convidadas para ir para outros lugares, participar de eventos, fazer viagens, né? Então, tudo isso vai ser para aqueles que se desenvolverem, para aqueles que se dedicarem, tá? Então, esse curso é uma oportunidade que vocês estão recebendo, né? Que a gente, assim, eu vi, né? Eu trabalhei no ICMBio durante 18 anos e eu vivi em Rondônia, no interior de Rondônia, 6 anos. E eu vi muitas vezes muitas pessoas irem levando cursos e formações nas comunidades. E muitas vezes eu vi as comunidades assim, achando que era mais um curso, mais uma formação, às vezes não vendo, fazendo aquilo mais por fazer, tá? E como eu estou dizendo, hoje em dia, a oportunidade está na mão de vocês. Então, vejam isso aqui como uma oportunidade de transformação na vida de vocês. Aquele que realmente colocar isso, que é uma oportunidade, que quer desenvolver, vai ter as ferramentas para poder fazer isso, para poder desenvolver esse conhecimento e desse conhecimento se transformar, ser uma pessoa assim com mais sabedoria e poder entender mais como funciona, porque tem uma parte do turismo que é o conhecimento de vocês,
que tem na comunidade de vocês, do que vocês vão mostrar, e tem uma informação, um conhecimento de como é que faz para trazer o turista, da onde que vem o turista, né? Tem gente que nunca trabalhou com turismo. Quem são esses turistas? Da onde vêm? O que fazem? O que comem? Como se reproduzem? Né? Então, de conhecer também como que é a cadeia produtiva do turismo. Como é que a gente faz esse pessoal chegar da cidade deles até onde vocês moram, né? Como é que é a forma que a gente faz para poder fazer a experiência deles ser mais interessante? Então, esse curso é um curso muito bem pensado, tá, pela equipe do Instituto, com muita gente boa para fazer esse trabalho. Então, hoje é uma aula de abertura, a gente vai falar um pouquinho de turismo regenerativo, de turismo de base comunitária, falar de alguns conceitos, mas como uma aula inaugural, eu sinto que é importante assim também uma aula assim para a gente ver a importância do que a gente tem na mão. E a importância cada um vai dar pelo valor que vai colocar nisso. Então, hoje em dia, turismo é uma das atividades que está mais crescendo no mundo. Muita gente o Brasil bateu recorde de visitantes estrangeiros. A Amazônia está cada vez mais as pessoas querendo conhecer a Amazônia. Está cada vez mais fácil chegar nos lugares, cada vez mais fácil chegar no Vale do Juruá. Então, a tendência é que cheguem mais pessoas e que se desenvolva o turismo em muitos lugares. Então, essa oportunidade que está aparecendo para vocês, tá? Então, assim, boa sorte, que vocês possam, assim, sentir que isso é uma oportunidade rara e dar o valor para essas pessoas que estão se dedicando em fazer esse treinamento, tá? Quero aproveitar para dizer que como eu disse, né, eu comecei trabalhando como guia. Eu tive uma experiência na natureza. Eu sou um turista, tá? Eu comecei como turista. Eu tive uma experiência na natureza muito forte, de sentir assim, eu nasci no eu cresci em apartamento, na cidade, sem muito assim, um peixe fora d'água assim. E a primeira eu comecei eu perdi minha mãe e senti um vazio emocional por causa disso. E eu comecei a fazer acampar. Comecei a descobrir que eu gostava de natureza, comecei a viajar para alguns lugares mais próximos de São Paulo, onde eu morava, e tive uma experiência de conexão com a natureza muito profunda, onde eu senti assim que eu estava conectado com a praia, o mar, todos os seres. Eu percebi assim que eu estava conectado com todo mundo. E eu percebi que todo vazio que tinha dentro de mim era porque eu tinha ficado assim muito material, né, muito ligado às coisas materiais, muito interesseiro. Eu olhava as pessoas só pensando no que elas podiam me oferecer de vantagem, né? Eu estava assim uma pessoa interesseira emocionalmente e aquela conexão com a natureza mostrou que existia alguma coisa assim, tocou meu coração de novo, que estava assim, tinha esfriado. Então eu percebi que aquilo que estava acontecendo comigo acontecia com muitas pessoas, principalmente que moram na cidade, e muitas pessoas hoje que moram também em Cruzeiro do Sul, tá? Isso é um movimento. A internet, né, globalizou isso também, tá? Muita coisa que em si aparece nos meios de comunicação também não é boa, né? Ensina coisas que não são boas. Mas na cidade, isso é muito pior, tá? Então, aquilo eu percebi que muitos dos problemas que tem na humanidade hoje, muita da destruição que acontece no planeta, é uma destruição do que tem dentro das pessoas. Muito do meu descaso que eu tinha com outras pessoas, o descaso que eu tinha com as coisas, era um descaso que eu tinha comigo mesmo. E a reconexão com a natureza era a chave que me transformou e que poderia transformar as pessoas. Por isso, eu percebi que a minha missão era o que eu queria que as pessoas também tivessem essa oportunidade. Então, a minha missão passou a ser reconectar as pessoas à natureza. E aí eu fui trabalhar como guia, trabalhei com crianças e depois comecei a trabalhar com adultos. E aí eu entrei para o IBAMA. E aí me mandaram para Rondônia. Eu fui para o interior de Rondônia e comecei a trabalhar lá no Parque Nacional, sobreposto a uma terra indígena.
Parque Nacional Pacas Novos, Terra Indígena Urueu-Auau, onde tem os índios Jupaú e Yamondawa. E eu tive muita vivência, assim, né? Eu naufraguei uma voadeira de motor rabeta, tá? Consegui. A gasolina acabou bem na subida de uma corredeira. A gente voltou à deriva e eu virei a voadeira. Eu saí para caçar com os índios também, aprendi a caçar com os índios. Não sou bom, não, mas vi algumas coisas aí já vi, assim, preparar a queixada no meio do mato, assim. Já tive algumas experiências muito legais. E isso eu vi assim a sabedoria das pessoas, dos seringueiros, né? Das pessoas das comunidades indígenas e a simplicidade dessas pessoas e a profundidade do conhecimento. E aprendi também a ver o mundo pelo olho, pelos olhos, pela visão das pessoas que vivem mais próximas à natureza do que eu. Então, eu aprendi a ir mais devagar, aprendi a ter mais tranquilidade, aprendi a como ser realmente uma pessoa educada, aprendi, assim, a servir do melhor que eu tinha. Cheguei a ser recebido na casa das pessoas, as pessoas me servindo o jantar, e eu vendo que não tinha nada na geladeira da pessoa. E na mesa tinha muita coisa. Então, o que a pessoa estava me servindo era muito mais do que a pessoa comia no dia a dia. Então, esse tipo de experiência me tocou. Então, às vezes, o que algum de vocês falou, né, que o que vocês conhecem da floresta, da natureza, é 1%. Esse 1% para vocês é muito para quem está de fora, tá? Para quem vive na cidade. Esse 1% é 100% para quem vive na cidade. Às vezes a gente não dá valor para aquilo que o local que a gente vive, aquilo que a gente sabe. Mas sempre tem alguém que sabe menos que a gente e que é mais carente que a gente, tá? Então, quem mora por exemplo, mais próximo da floresta, acha que quem mora na cidade tem muito mais coisa. Quem mora na cidade, às vezes é muito carente também, muito carente de relações de amizade, muito carente, por exemplo, de um banho de rio. É tão tranquilo tomar um banho de rio para quem mora, às vezes, na Amazônia, pescar um peixe, né? E tem gente que nunca teve uma experiência dessa, nunca viu um surubim. Então, assim, uma das coisas importantes, né, nesse turismo regenerativo é a gente valorizar esse conhecimento que existe, tá? Que cada um de vocês tem um conhecimento, tem um valor, e muitos de vocês já sabem desse valor, mas alguns também ainda não sabem que tem esse valor. Então, que tem aquilo para mostrar para o visitante, que tem aquilo para mostrar para o turista, que tem alguma coisa de bom para oferecer. Tanto o local que vocês vivem, quanto vocês mesmos, a vivência de vocês, vocês têm alguma coisa boa para oferecer. Então, eu queria começar, né, assim, a parte. Vocês receberam uma apostila, tá? Com a aula de hoje. Na apostila, o conhecimento ele tem um pouco acadêmico também, um pouco técnico, algumas palavras mais técnicas que eu sei que vocês, querendo, desenvolvendo, também podem vir a conhecer, porque todo esse conhecimento que existe hoje está tudo disponível na internet, tá? Então, vocês podem estudar e aprender. Vocês podem ler, vocês podem assistir YouTube, tem coisas no YouTube, tem podcasts de pessoas que falam de turismo. Então, todo esse conhecimento vocês podem, tá? Baixa o podcast no telefone, vai pegar um ônibus, vai pegar uma voadeira, vai fazer alguma atividade, vai ouvindo e vai aprendendo, tá? Então, isso tudo a apostila tem alguns conhecimentos que vocês podem pesquisar depois. Mas eu quero começar, né? Primeiro, eu vi a Luciana aqui, falam para colocar a lista de presença, né, Luciana, no chat, para as pessoas preencherem. Pessoal da organização, se tiver alguma coisa, vocês vão me chamando aqui, tá? Precisarem de alguma coisa ou quiserem falar alguma coisa também. Então, eu quero começar falando um pouquinho para a gente. Já comecei, né? Mas, assim, o primeiro tema, que é turismo regenerativo. Então, a gente tem, assim, três tipos de turismo, né? O turismo convencional, turismo sustentável e o turismo regenerativo. Eu queria ouvir alguém de vocês, assim, que, como é que vocês, o que vocês entendem essa diferença do turismo
convencional ou para o turismo regenerativo? O que é turismo regenerativo para vocês? Vocês já tinham ouvido falar dessa palavra? Quero ouvir alguém. Pode ser alguém que já falou, alguém que não falou ainda também. Gabriel. Eu creio que o turismo regenerativo se trata dessa troca que a gente tem com a natureza, de que a gente tira o nosso alimento e que nós devolvemos também, tipo, também para a gente que mexe com medicina, que a gente vai fazer o corte do cipó, que a gente vai tirar o cipó, ao mesmo tempo que a gente vai tirar o cipó, depois que a gente retira ele, a gente planta também. Então a gente só não tira, que nem o homem branco faz muito aí com a floresta, né? A gente também tem que devolver essa relação com a natureza, tirar e devolver, regenerar. É isso aí, Gabriel. É tirar e devolver, regenerar, tornar mais abundante também o que já existia. Além disso, né, a gente corta o cipó, e o próprio cipó ele já se regenera, né? A gente pode plantar mais, é uma prática sustentável. Que que mais que pode ser regenerativo numa atividade de turismo? Além da gente regenerar a natureza, o que mais que a gente pode regenerar? Alguém tem alguma ideia? Pode escrever também, tá? Opa, acho que eu estou ouvindo alguém aqui. Pode falar. Pode? Não só regenera a natureza, como também regenera vidas. Às vezes pessoas elas estão precisando daquilo. Então vai regenerar isso também, que são vidas. Exatamente. Isso parece tão simples, né? Mas é tão profundo isso, né? Essa regeneração, ela é a regeneração de vidas. Porque, assim, tudo que a gente está fazendo, assim, no nível mais profundo, está ligado à vida. Então, isso é uma perspectiva importante da nossa atividade. A vida no planeta, a vida das plantas, dos animais, a vida das pessoas. Rodgeilson escreveu: eu acredito que a vida das pessoas, porque se forem bem recepcionadas, elas podem voltar por um bom atendimento. Isso é importante. Pessoa que tem uma, que é bem recebida, isso cria uma conexão nela. E aí ela volta. Se ela não volta, ela fala bem e outras pessoas vêm para conhecer também. Uma coisa importante, né? Anotem aí. A melhor marketing para o turismo é o boca a boca, tá? Uma pessoa que gostou, ela vai falar para 10 e ela vai mandar outras pessoas para o lugar. Tem pessoas que eu conheci que eu tenho contato até hoje, de comunidade, e tem pessoas que eu levei para a natureza que até hoje elas estão em contato comigo também. Alguém tem alguma experiência de conexão de ter levado pessoas e feito uma atividade marcada assim na vida das pessoas? Quem já trabalha com turismo? Oi, bom dia de novo. Oi. Eu sim, eu tive uma experiência, né, com uma turista que se tornou minha amiga, né? Foi uma coisa assim bem emocionante para ela e para mim também. Ela veio conhecer aqui a Serra do Divisor, né? E aqui a gente tem o nosso mirante da serra, né? É, e os nossos turistas costumam subir para ver o nascer e o pôr do sol, né? E na época que ela veio, ela tinha passado por uma cirurgia do coração
E eu combinei com ela, eu digo, a gente vai ver o pôr do sol. E quando chegou lá em cima, ela viu o pôr do sol, ela já começou a ficar emocionada, né? E eu não entendi o porquê. Eu digo, e agora a gente vai aguardar mais um pouquinho, porque hoje é noite de lua cheia e a gente vai ver a lua saindo. E aí ela disse, olhou para mim e falou: "Eu vi o final do dia e tô vendo o começo da noite". Então isso foi bem emocionante. Ela me contou a história dela e foi muito lindo, né? Então foi uma coisa assim que a natureza proporcionou para ela, né? Foi na hora assim que eu tive, eu digo, vamos ver a lua cheia daqui de cima. E ela falou que já tinha visto, né, esse acontecido no mar, a lua saindo, né, mas na floresta para ela, ela ter passado, né, por esse processo, ela disse que trouxe para ela assim muitos significados. Então, eu acho que esse regenerativo é de vidas mesmo, né? De conexão, né? Com a natureza, com Deus. E é isso, foi um momento, assim, bem marcante, né? E até hoje eu tenho um contato com essa pessoa, assim. Legal, Ana Júlia, que bonita história. A natureza pode despertar na gente alguns sentimentos muito importantes, né? Tá frio aí na serra? Tava, Pessoal, tava bastante frio, mas já não tá mais tanto, não. É porque eu sou frienta mesmo. quando dá um frio aí na região, dá um frio bom, né? Eu, Dá. eu fui algumas vezes para Cruzeiro do Sul, tá? Só para vocês saberem também. Gosto bastante do Moa, do Croa. Eu tinha uma expedição aí para subir na Serra do Divisor. E aí foi bem quando teve o Covid. Eu estava levando um grupo aí de jovens aí para conhecer e a gente teve que cancelar. Até hoje ainda não deu, não foi possível subir aí. Mas Cruzeiro do Sul tive muitas vezes aí também, Boca do Acre, Rio Branco. Pessoal, isso é importante a gente ter assim sempre essa perspectiva, tá? Do que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo essa atividade, por que as pessoas estão vindo para a comunidade, o que a gente está recebendo as pessoas, para a gente também não transformar a atividade apenas numa relação comercial. Isso é uma coisa que precisa, né, a comunidade também ter cuidado para não transformar a receber as pessoas só por causa que elas estão pagando, tá? Isso também é uma coisa que acontece muito no turismo convencional. Então, o local, muitos locais no mundo, tá? Eles perdem a identidade porque eles se tornam, assim, apenas preocupados com a parte financeira da atividade. Isso também é turismo convencional. Isso pode acontecer na comunidade também. Por isso, é preciso esse cuidado. O turismo regenerativo, ele também tem esse cuidado, que é uma corresponsabilidade de que os visitantes que estão indo, eles respeitem a comunidade, estejam abertos para o conhecimento, e a comunidade também preserve essa forma de receber com o coração aberto também para poder assim oferecer uma experiência boa para as pessoas, tá? Então isso é importante também, é uma responsabilidade também receber as pessoas, uma responsabilidade dos senhores de ter alguma coisa boa para oferecer para as pessoas também, tá? Levar as pessoas, conduzir as pessoas para a natureza, para a floresta, para interagir com o que existe, né, de saberes e de conhecimentos. Então, só para vocês saberem, né, começou o turismo, né, no mundo, assim, ele tem hoje, a gente ainda vê muito que chama turismo de massa, ou turismo convencional, né? Então, as pessoas às vezes viajam sem sair do lugar. A pessoa ela viaja só para fugir do dia a dia dela. Às vezes o dia a dia da pessoa é muito. A pessoa ganha dinheiro, mas vive um trabalho, vive uma vida que ela não gosta. Isso é muito triste, tá? Mas tem gente que se sujeita ao modo de vida para poder ganhar mais, mas fazer uma coisa que não gosta, que não acredita. Então, quando a pessoa tira férias, ela faz aquilo para extravasar toda aquela aquele estresse que ela passa. Então, às vezes, ela nem sabe onde que ela vai viajar, nem o lugar que ela está, ela presta atenção. Ela quer ir lá
só para fazer assim, para beber, para fumar, para fazer festa, para gastar. Então, isso é um turismo convencional, tá? E aí, o foco desse turismo é muito no consumo e quem organiza geralmente são pessoas de fora, que estão ali também só para poder. São grandes cadeias de hotéis internacionais interessadas também só no dinheiro dessas pessoas, principalmente no dinheiro dessas pessoas. Mais na frente, o turismo ele começou a ser mais, pensar mais na parte sustentável, como teve um movimento no mundo inteiro, né, de reflexão sobre os impactos da presença do ser humano no planeta. Isso foi muito forte na Eco 92. Esse é um momento marcante. Muitos de vocês aí não, era muito pequeno, né, nessa época, mas teve esse movimento. E depois todo mundo começou de alguma forma também a olhar para essa parte da sustentabilidade devagarzinho, né? Alguns mais devagar que outros. Então começou uma reflexão de ter menos impacto, né? De ter um planejamento mais técnico das atividades para que elas não causem tantas, não gerem poluição, diminuição dos plásticos, a forma de consumo das coisas, né? E também de pensar nas comunidades que estão recebendo, né? Como que o turismo pode impactar a comunidade de maneira negativa e como evitar isso. Então, o turismo passou a ter uma reflexão sobre o turismo sustentável. E mais na frente, agora mais recente, a gente está falando em turismo regenerativo, que além de diminuir o impacto negativo, também como é que a gente faz para contribuir e contribuir com a floresta, contribuir com a natureza, e que esse turismo ele não só não causa impacto negativo, como também ele possa causar impactos positivos. Então, tanto na natureza quanto na relação das pessoas, tanto na comunidade quanto no visitante também. Tá? Então, esse regenerativo, como vocês falaram, desde da floresta, do cipó, do plantio, até ser marcante na vida das pessoas e também ser marcante na comunidade. Então, para vocês entenderem então o que que é assim esse regenerativo de regenerar-se, né, de restaurar a natureza, o ambiente e restaurar também as pessoas e a relação entre elas. Então tem só um conceito que eu vou falar para vocês, que é esse conceito de turismo regenerativo. O turismo regenerativo deve colocar o território e suas comunidades no centro, para restaurar relações harmoniosas e recíprocas entre os seres humanos e o restante da natureza. Então, vou colocar aqui no chat também. Essa é assim a definição, né, de turismo regenerativo. E aí eu quero ouvir vocês de novo, né? Aplicações práticas. Como que vocês entendem? Como que vocês já fizeram ou entendem que pode ser feito, por exemplo, para conservar a floresta e as águas? Como que uma atividade turística pode ser boa para conservar a floresta ou as águas? Oi, bom dia, tá me ouvindo? Sim, senhor. Bom dia. Bom, eu sou Hélio de Auanauá, é, da terra indígena Rio Jordão, aldeia São Joaquim. Eu não me apresentei, mas agora estou me apresentando. Estou acompanhando a aula aqui, estou ouvindo. Eu queria só me apresentar para o grupo e para os professores que estão online. E agora a turma vai apresentar também aqui. Oi, meu nome é, né, Tumã, é português Elisiane. Eu estou participando desse curso. Eu sou morando aqui em Rio Jordão, minha aldeia São Joaquim, Centro de Memória. Eu estou participando desse curso aqui. Hélio, Dilane, bem-vindos.
Só para a pergunta que o professor fez, é sobre o preservar a natureza, o rio. Isso. Tipo natureza, a gente já preserva, a nós como índios, a gente já preserva a natureza. É como tem muitos fazendeiros, tipo, faz muito, derruba muitas matas, faz muita, tipo, eu não sei como que diga, mas a gente só faz aquilo do um roçado só para a gente fazer os nossos alimentos. Não derruba muito, não tem muita queimada, e a gente não derruba muitas frutas, as palmeiras. Então, acho que a gente já faz, já, a gente já preserva a natureza. E sobre o rio, sobre peixe, não fazer roçado na beira do rio, para o rio não ficar raso. Então, é mais ou menos isso. Tá certo. Bem colocado. E aí esses locais podem ser locais para se levar o visitante, não é isso? O turista. E preservando a floresta, preservando os rios, como que a gente pode fazer experiências que sejam educativas, experiências que sejam restauradoras, restaurativas? Alguém tem alguma ideia? Alguém faz alguma atividade? Alguém tem alguma ideia de... Oi, Alguém tem algum... Opa, fala galera. Primeiro eu quero agradecer aí ao Thiago, todo mundo. Me apresentar aqui, eu sou o Rafael, sou participante aí da organização do curso. Estou muito feliz de ver vocês e ouvir também, né, a contribuição de cada um. Respondendo a pergunta do Thiago aqui, né, que eu quero participar também com vocês um pouco. Eu acho que é, uma coisa importante que as pessoas têm que observar, né, a galera aí, quando vai receber uma pessoa de fora, é dar o bom exemplo, né? Então, assim, por exemplo, um bom exemplo é mostrar o cuidado que tem, né? Não jogar lixo no rio, não jogar lixo na floresta, né? Ensinar as pessoas também é, como que elas vivem, que elas sobrevivem, como que elas dependem também, né, do rio para poder se transportar, para poder comer. Então, assim, eu já tive casos assim de ver o guia jogando lixo no rio. Então, assim, foi um péssimo exemplo, né? Porque se a pessoa de fora chega no lugar e fala, o povo daqui não cuida, então eu também não vou cuidar, né? Então é mais para a gente pensar assim, qual é o bom exemplo que a gente está dando para as pessoas também. Rafael, muito bom. Importante. O exemplo é muito importante. Quem faz uma atividade com o turista, ou quem tem uma ideia aí de fazer uma atividade aonde mora, ainda não fez, mas tem a ideia de fazer e quer falar para a gente. Ó, a oportunidade, ela é careca, tá? Depois que ela passa, não tem como segurar. E ainda está na primeira aula, né? Daqui para o final do curso vai estar todo mundo cheio de ideias. Ó, eu sei que tem um monte de gente com ideia aí, viu? Só de vendo aqui da galera eu já vi umas 10. Vamos compartilhar, gente. Vamos compartilhar aí as ideias, viu? Alguma ideia boa que tem aí de um passeio, de uma trilha, de um passeio de barco, levar a pessoa num restaurante para ver alguma coisa, um ponto turístico aí, que seja. Vamos aí, compartilha. Ninguém vai copiar
a ideia de ninguém, não. Quer dizer, vai, né? Com certeza. Espero que sim. Copiar as coisas boas aí. Ó, tem no chat aqui. Uma das atividades que eu pretendo fazer é formar um mutirão de limpeza. Isso é uma atividade muito legal, tá, ô Denise? Fazer, os visitantes eles gostam de fazer atividades que eles se sentem auxiliando. E mutirão de limpeza é uma coisa muito legal, porque às vezes tem comunidades que não, que algumas pessoas não cuidam bem, né? Ou algum local que às vezes na cidade, no rio, fazer limpeza de beira de rio é muito legal. Os visitantes eles gostam, tá? Não precisa ser uma atividade muito desgastante também, né? Então, geralmente é uma atividade mais simbólica, tá? Que a gente faz com o visitante. É uma atividade de uma parte da manhã, uma parte da tarde. A gente envolve eles em uma atividade, por exemplo, de limpeza. A atividade de limpeza é muito legal. As pessoas gostam bastante, né, de fazer esse tipo de atividade. Aí, por exemplo, assim, uma coisa... Ó, o pessoal no chat aqui está se animando. Uma coisa importante, né? Quando a gente for fazer uma atividade, a gente pensar o que que precisa para fazer a atividade, né? Então, por exemplo, assim, o visitante, às vezes, tem pessoas que são muito urbanas mesmo, né? Então, por exemplo, assim, vai fazer uma atividade de limpeza, tem que providenciar pelo menos umas luvas para as pessoas, para alguma dessas pessoas não ter perigo delas se machucarem. Então, é isso a gente, quando a gente pensa no formato do turismo, tem algumas coisas que a gente pensa, por exemplo, assim, colocar, dar luva para as pessoas, alguma pessoa que a gente vê que tem um pouco menos de desenvoltura, de habilidade, né? Então, isso é um exemplo que a gente, importante que você falou. Vamos ver aqui o Rod Gleison. Se eu estiver falando o nome, não estiver falando o nome certinho, vocês me falam, tá? Acredito de ter iniciativas da comunidade junto com alguns órgãos de saúde, porque o lixo deve ser coletado em alguns lugares e os ribeirinhos não têm coleta. Então é despejado em lugares irregulares. Então esse incentivo ia ser bem legal para preservar o ambiente. Aí um ponto bem importante mesmo, né? O lixo é uma coisa que precisa ser retirado e que vocês podem aprender também mais, assim, qual que é o lixo que é orgânico, né, que dá para ficar, né, e transformar esse lixo em adubo, qual que é o lixo que dá para reciclar, inclusive reutilizar de algumas formas, né, na própria comunidade, e qual é o lixo que tem que ser levado, né, e aí encontrar se organizar para que isso possa fazer da melhor maneira possível. E tem o lixo que, como ele tem o lixo e tem a percepção do lixo também, tá, gente? Então, uma coisa, se o lixo tiver guardado num local específico, ele já é muito melhor do que a pessoa chegar na comunidade e ver lixo jogado no chão, tá? Isso é uma coisa que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quando a gente chega num lugar, a gente percebe que o lixo ele tá assim tá tirado da comunidade, né? Aquela comunidade que tem aquela cabrinha que vai comendo toda a grama assim, né? O cortador de grama biológico, né? Da natureza. Bota uma cabrinha para aquela, a gente chega assim, o terreiro tá limpo, a grama tá comida pela cabra assim, né? Já facilita, já fica bem mais bonito. Essa percepção também é importante a gente poder oferecer. Temos um projeto de fazer um plantio de árvores na beira do rio. É excelente, porque quanto mais vocês cuidarem da beira do rio, é melhor. Melhor. E, por exemplo, vocês podem deixar algumas, já deixar preparado para os próprios visitantes plantarem, tá? Um visitante que planta uma árvore na beira de um rio, ele fica assim eternamente responsável. Vocês podem tirar uma foto dessa árvore com o visitante, né, bem novinha, ter o WhatsApp desse visitante, desse turista, a árvore começar a crescer, mandar para ele, tá? Se vocês criarem um projeto, por exemplo, de reflorestamento, que precisa de apoio, com certeza esse turista vai ser um dos que vai apoiar no futuro o projeto, porque ele plantou uma das árvores ali. Então, o plantio de uma árvore, ele cria uma conexão, ele cria uma regeneração na beira daquele barranco, mas ele faz nascer no coração daquele visitante também uma sementinha de conexão com vocês, tá?
Então, é uma forma de vocês fazerem contato com eles, mandar uma foto daquela árvore crescendo, convidar ele para voltar lá, para armar uma rede, né? Quando aquela árvore estiver grande, ó, vem aqui armar uma rede na árvore que você plantou aqui na comunidade. Pensa bem, que coisa legal que é. Como o Rafa falou, a Luciana, né? Nós temos que dar o exemplo. Aqui na minha aldeia, Iaçu Cocal, recebemos muitos turistas e somos bem elogiados pelo ambiente que está super limpo de plásticos. Isso é muito importante, viu? Faz toda a diferença, né? A gente, quando a gente está num lugar limpo, a gente se sente melhor. O visitante também. A Pamela falou: coleta seletiva seria algo incrível, ajuda a reduzir a poluição, economizar recursos naturais e também promove a sustentabilidade. É isso mesmo. E a gente viu na programação que vai ter uma aula só sobre manejo de resíduos. Então, isso é uma coisa assim muito interessante de vocês já irem pensando para quando chegar na aula de manejo de resíduos, vocês poderem já ter mais ideias para tá compartilhando. E, e sobre, assim, os saberes da comunidade, que eu quero ouvir de vocês, que tipo de saberes vocês acreditam que vocês podem oferecer para a comunidade, né? A gente já viu algumas pessoas falando de medicina. Que tipo de vivências, de saberes vocês pensam que é legal oferecer para um visitante, que vai fazer o visitante se envolver mais com a comunidade, que vai ficar assim, fazer a experiência do visitante mais legal. Pode falar e pode escrever também. Gabriel. Bom, pelos conhecimentos que eu aprendi com a família da minha esposa e também com outras vivências com outros povos, minha esposa é do povo Marubo, então eles têm essa coisa da medicina muito rica aqui. Muitos vivem lá na mata, né? E às vezes não podem ser atendido por uma unidade de saúde, né? Então tem muita gente que é picado por cobra, então os curandeiros tem um escolhido assim que ele sabe de cada antídoto para cada cobra. Então, é muito interessante também fazer uma trilha também, cortar um cipó e beber a água do cipó, assim. Também a gente faz isso, né? Aprender também sobre as medicinas que têm um uso espiritual também, como a sananga, como o rapé, como a ayahuasca também. Então, tem muito disso. Temos também as medicinas de tipo o cipá. O cipá também, eles rezam o cipá misturado com maxã. Maxã é o urucum, né? E eles usam muito para proteção, para trazer coisas boas para a vida deles e tal. Também que também utilizamos nas cerimônias também para ali causar uma conexão melhor, uma boa energia. A sananga também para dor de cabeça, enxaqueca, catarata, carne crescida. Então tem essa parte da medicina muito rica. Isso que eu estou falando, e entre outras coisas também. Eu estou numa aula aqui, sai agora. E senhor? Bom dia a todos. É que eu não participei, eu não interagi com vocês ainda, porque tinha o homem roçando aqui perto, né? Tava muito barulhento aqui, ainda não participei com vocês, mas eu tô aqui para interagir porque dá agora para mais o barulho, né? Então, primeiramente eu queria assim me apresentar, né, que eu sou do povo Marubo e eu sou do Alto Rio Ituí, do Vale do Javari, né? Minha aldeia é Liberdade. E a gente vive aqui em Guajará para estudar, para depois para levar umas coisas boas para a família, Marubo também. Eu acho que Marubo, eu acho que é uma linguagem, mas eu sou do Marubo Xananaua, né? Que eu acho que por isso que eu falei, Marubo, eu acho que esse é o nome, é do tribo, né? Mas tem povo Marubo Xananaua, Marubo, tem vários tipos de etnia também, é misturado. Então, é assim, falando sobre a preservação, né, que eu não participei ainda, e, como eu falei, eu não participei ainda porque estava barulhento aqui. Então, sobre a preservação, que a gente preserva a natureza, lá na aldeia, sobre rio também, os caminhos que a gente pode frequentar para poder chegar na cidade,
ou ir para a aldeia também, a gente fala sobre muitas coisas também, para não jogar lixo no meio do caminho, né? Porque o caminho é nosso, quando a gente vai para a cidade, a gente vai passar por ela. E o rio também, o rio também a gente vai estar passando ali, não pode jogar as fraldas, também os lixos, essas coisas. Nenhuma casca de banana não pode jogar, porque a gente alimenta o que a gente tira dentro da água, como peixe, né? Peixe, a maioria das vezes também. Enfim, mas a aldeia também, a minha aldeia Liberdade, ela é elogiada também por não ter lixos, por ter cuidado da comunidade também. E muitas das aldeias também elogiam essas aldeias. A minha aldeia, no caso, né? Ela é a maior aldeia de outras aldeias também. Então, é isso aí. E sobre a ideia de turismo, a gente quer fazer o ponto de turismo aqui em Guajará, porque a gente não é reconhecido como os outros povos, que tem apoio dos turismo, né? Para trazer recursos, que vocês falaram aí sobre uma bioconstrução, florestamento, essas coisas. Então, a gente quer esse apoio, quer esse conhecimento como os outros povos também. Então, eu sou jovem que ainda estou aprendendo com as pessoas também, como vocês aí, como todos que estão aqui. Alguns já são que já têm mais de experiência e trabalham em turismo, né? Então, a gente tem esse caminho para poder ajudar outros povos também, né? Como o meu cunhado falou, que a gente tem a, tudo, porque temos curandeiro, temos tudo dentro da aldeia. Então, basta a gente ter essa amizade e levar as pessoas para poder conhecer e ver e mostrar a realidade do que a gente vive lá, dos costumes, né, do povo marubo, costumes da comida típica, dos costumes do festival, do que eles fazem, a prática deles. Então, a gente está buscando essa ideia aqui, interagindo com vocês. Então, é isso aí, tá? Que eu ainda não participei com vocês, e por isso que eu estou participando aqui com vocês agora. Muito prazer conhecer todos vocês aí também, que são de Tarauacá, tem outros de Feijó, e tem outros de vários municípios aí. Então, muito prazer, gratidão a todos. E qualquer coisa, eu estou aqui para interagir com vocês. Muito bom, grato pela participação. E é importante poder ouvir vocês e vocês também irem se conhecendo, porque vocês podem criar uma rede de amizade, uma rede de trabalho até profissional, para poder visitar outros lugares e conhecer, visitar outras comunidades, outras aldeias, como é que eles conseguiram receber apoio, o que que eles estão fazendo de experiências boas também, né? Isso é muito importante. A gente vamos falar um pouquinho também de bioconstrução, né? Mas só que dentro da fala do Gabriel também, as atividades com medicina, elas são importantes, são interessantes para o visitante. É preciso ter cuidado, atenção com essas atividades, tá? Que nem foi colocado aqui, né? Por exemplo, cortar cipó para beber água. Tem que saber qual é o cipó que está cortando, né? Tanto essas medicinas, elas têm que ser usadas, têm que ser usadas por quem sabe oferecer e ter cuidado também para quem está oferecendo, porque às vezes a pessoa, o visitante, o turista, ele chega e às vezes ele tem um quadro clínico, então que às vezes quem está oferecendo, quem está começando a conhecer a pessoa ali no primeiro dia, às vezes não sabe. Então é muito positivo mostrar as medicinas, mas sempre ter esse cuidado, tá? Principalmente ensinar quais são as plantas, como é que prepara, e em alguns casos, dependendo do caso, poder até receitar, mas com cuidado. Mas principalmente mostrar o conhecimento, tá? Mostrar esse conhecimento. E tem aquelas que são mais tranquilas para que as pessoas possam aprender a utilizar. Tem umas que tem que ter mais cuidado, então conhecer isso. As plantas que se usam na mata também. Tem muita coisa legal, né? Aprender, por exemplo, assim, uma coisa que visitante fica doido. Envira. Aprender a tirar envira na árvore, tá? É uma coisa tão simples às vezes, mas que chegar numa árvore que tem envira, tirar aquela casca, amarrar a calça com a envira, assim, ó, o visitante acha o máximo. Então, às vezes é uma coisa simples, né? E o visitante nunca viu aquilo ali.
Então, isso é muito interessante, mas como você falou também, mostrar as comidas tradicionais também, né? As atividades, assim, os rituais também, que quando é uma comunidade indígena, mostrar os rituais. Isso é muito valioso também, levar as pessoas para participar. Tem, brincando um pouquinho aqui, tá? Tem um ritual indígena que é o que é mais utilizado em todas as aldeias, que tem muito turista que gosta, é jogar futebol. Eu não vi ainda uma aldeia que não tivesse um campinho de futebol, né? Eu tô vendo um bocado de gente com camiseta de time aí. Por exemplo, uma coisa que parece boba, né? Assim, tô brincando um pouquinho, tá? Mas chamar as pessoas para jogar um futebol, assim, eu achava o máximo, tá? Quando me chamavam para ir participar de uma coisa simples, que nem bater uma bola, né? Então, é uma coisa que está na comunidade ali e que o visitante gosta de fazer também. Além das coisas que são realmente, que eu estou falando assim, realmente dos rituais, as pessoas poderem conhecer e ouvir e aprender. E dessas atividades de medicina, por exemplo, ou de alimentação, dá para gerar muitos subprodutos, tá? Por exemplo, assim, eu trabalhei no Seringal, no Acre, né? Onde a gente falava muito, por exemplo, da castanha, falava muito do João Brandinho, né? O Jaborandi, explicava como é que fazia e depois a gente vendia, né? Os frascos, por exemplo, para quem queria levar um pouquinho de álcool com o João Brandinho para passar em picada de inseto, vendia castanha, né? Então isso vendia artesanato com seringa, né? Então isso, por exemplo, quando vocês forem ver, é um subproduto. Quando a pessoa, o turista, quando está visitando uma atividade, ele quer gastar dinheiro, ele tem uma tendência em gastar mais. Então, se vocês tiverem artesanato ou produtos alimentícios, farinha, né? O visitante adora levar farinha para casa. Ter esses produtos para oferecer é muito importante também, né? Então, isso são duas coisas, né, que eu quero ver se vocês querem falar também a respeito do que vocês já fazem ou pensam em fazer, né, tanto da bioeconomia, que produtos que vocês podem fazer tanto para oferecer para os visitantes quanto para eles consumirem, para venderem também, tanto de alimentação quanto de artesanato e também de bioconstrução. Quem quer falar alguma coisa? Alguém se candidata? Molho de pimenta? Molho de pimenta também. Muita gente gosta. Um detalhe nisso, tá, pessoal, que é para ter cuidado, é que hoje em dia, né, não pode mais, pelo IBAMA, por exemplo, fazer artesanato com penas de aves silvestres, tá? Ainda é possível, você pode fazer algum artesanato com pena de galinha, por exemplo, né? Ou vocês podem usar as penas, tá, na comunidade, mas, por exemplo, para o artesanato não pode usar pena de animal silvestre. Então, mas eu conheço, por exemplo, aqui no Piauí mesmo, tem uma comunidade os Tabajara, que eles têm um artesanato, até cocar, eles vendem cocar com pena de galinha. Explicam para o visitante, né, que não é uma pena de animal silvestre, ela é parecida, né, é de outros animais que são domésticos. Osso também, nem pele, isso. Mas eu vi gente que faz artesanato aqui, né, que eu vi colares também. Que mais que dá para fazer? Ou que vocês já fazem, ou que dá para fazer de artesanato e coisas para vender? Gabriel? Assim, eu queria fazer só uma pergunta por conta que eles se alimentam muito de queixada, né? E acaba sobrando ossada e a gente não pode vender dessas sobras que nós recolhemos já que foi alimentada ali a população. Por exemplo, os dentes de queixada, né? Você está perguntando, não é isso? Ó, o Rafael, ele colocou aqui. Rafael, quer falar um pouquinho mais? Oi, assim, eu não sou um conhecedor, né, da lei específica que trata sobre isso. Talvez o Thiago saiba melhor, né, do que você foi do IBAMA e tudo, mas eu sei que nada de produto de origem animal silvestre pode ser transportado, comercializado, porque não tem como explicar, né? Às vezes pro fiscal, assim, se for feita uma apreensão,
tem como explicar e provar que aquele dente, por exemplo, ele veio de uma aldeia o animal foi caçado de forma sustentável e, né, todo o processo foi feito de forma ética também, né? Então, assim, é mais nesse sentido. E, assim, isso também acaba estimulando, né? Essa prática estimula, porque as pessoas gostam de ter uma coisa de dente, de osso, uma coisa diferente. E quanto mais pessoas vai comprar, mais pessoas vão fazer. E aí pode chegar um ponto também das pessoas começarem a caçar os queixadas não mais para comer, né? Para também para comercializar as outras partes. Então é mais nesse sentido do cuidado mesmo, da preservação, né? Infelizmente, né? Tem que seguir por isso aí, né? Mas o Thiago pode complementar também, por favor, Thiago, você. Rafael, o que você falou tá bom. Tem uma pessoa aqui que está escrito Urrajara, Urrajara, que quer se apresentar. Primeiro do que tudo, um bom dia a todos, bom dia, meus parentes. Me chamo Rajara, sou aqui da tribo Vasco do Cocal, estado de Alagoas, município de Joaquim Gomes. Para mim é uma grande honra e desde já também já quero pedir desculpa por não ter acompanhado desde o início, estava muito aqui ocupado, mas desde já quero agradecer a Deus primeiramente pelo momento, pela participação do curso Ana Júlia. e dizer que é muito importante, né, para nós adquirir esse conhecimento, né, para nós indígenas, do povo brasileiro, que é uma terra nossa. E agradeço a Deus e a todos vocês, participantes, principalmente o nosso professor, né? E só gratidão. Valeu aí pela presença. Tamo junto na caminhada. Bem-vindo, boa participação. A ideia hoje é estar se conhecendo e estar se familiarizando com o curso também, e uns com os outros, assim, movimentando para que vocês tenham ideias, tá? A ideia hoje, assim, o meu objetivo não é tanto falar coisas, só passar, assim, informação para vocês, mas que essa aula, ela gere uma inspiração para que vocês, assim, comecem a ter ideias de coisas boas que vocês já têm, que vocês podem melhorar, né? E durante o curso vocês irem, aproveitando esses momentos para estarem já colocando em prática. Vocês têm aí 2 meses pela frente, aí pelo menos de 2 ou 3 meses, né, de curso. 3 meses, né, julho, agosto, setembro. E é tempo suficiente para pôr alguma coisa em prática. Nem que seja uma coisa pequena, mas dá para colocar muita coisa em prática para quem tiver condição, né, fazer e encontrar qual é o próximo passo, qual é a próxima coisa que vocês podem fazer, né? A pessoa colocou aqui sobre cipó de água, as medicinas, remédios da mata, né? Temos profissionais para isso. Isso é importante, ter pessoas que sabem fazer, sabem o que estão fazendo, tá? Isso é muito, muito importante para poder ter boas experiências para as pessoas. Principalmente com também com plantas que têm plantas espirituais, tá, pessoal? Ter assim cuidado para não transformar só num turismo de pessoas que estão indo só para consumir ayahuasca, por exemplo, porque tá uma febre, né? Muita gente e tem uma responsabilidade de quem dá, tá? Então, assim, vocês nas comunidades ter um cuidado com as pessoas que estão recebendo e não oferecer a experiência, uma experiência para a pessoa conhecer a cultura, conhecer a comunidade, pode ter alguma vivência, mas dentro de uma experiência maior, tá? De conhecimento da cultura, de respeito, de integração com essas pessoas. O Rafael perguntou aqui se alguém pilota voadeira, se sabe andar de barco. Eu acho que a maioria aí, né, deve saber pilotar voadeira. Mas aí o Rafael quer saber aqui. Podem mandar aqui o like, estou vendo os likes aqui, ou deve ser o pessoal que sabe aqui. E bioconstrução. Quem sabe dizer o que é bioconstrução? A gente fala muito. Essa palavra é bonita, né? Uma palavra que muita gente fala.
Oi, Thiago, bom dia. Bom dia. Eu sou o Helder, trabalho aqui junto da equipe do Guardiões, tá? Oi. E eu tenho uma certa experiência aqui com a bioconstrução, tá? E quero falar um pouco, né, para poder somar um pouco aqui na nossa aula. Legal. A bioconstrução, ela é um conjunto de técnicas tradicionais, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas, por exemplo, das comunidades, né, das aldeias também, elas já vivem esse processo, já incorporam nas suas vidas essas técnicas. E muitas vezes não são tão valorizadas, né? Porque são técnicas, na verdade, avançadas, que desenvolveram junto com a cultura, com a natureza, que fazem um bom uso, né, do material natural, que trata resíduos. Então, a bioconstrução, ela é também uma técnica de regeneração, né? Porque resgata tradições, resgata um saber ancestral também, e tem uma ligação com a regeneração da própria natureza, porque aprende a utilizar o material natural, os recursos naturais, em benefício, né, da permanência do ser humano viver na natureza com os recursos que a natureza oferece. Claro que isso já tem avançado, não são técnicas também que pararam no tempo, tá? E podem ser estudadas, praticadas, melhoradas para esse aspecto regenerativo, tá? Então, essa é a minha contribuição e bom dia a todos. O Helder, muito boa contribuição. O Rafael perguntou aqui quem que pilota voadeira, né? Eu pergunto aí quem que sabe tirar madeira, quem que já construiu uma casa aí de Paxiúba. Quem que já construiu uma casa de Paxiúba aí? Cadê Dena? Cadê o Zé Chico? Cadê o Zé Chico? Acho que a maioria, né, na verdade. Pois é. Uma coisa que eu fiquei muito encantado, né, quando eu entendi assim que tem uma madeira para cada coisa, né? Tem madeira que tem cerne, tem madeira que não tem cerne, tem madeira que flutua, né? Tem madeira que é mais fácil para bater prego, tem madeira que é mais difícil. E esse conhecimento da bioconstrução que se tem o povo da floresta tem, né? Isso me deixou muito encantado, né? A gente arruma uns termos mais acadêmicos, né? Mas é o conhecimento que vocês têm tradicional, como o Helder falou, e que pode ser aprimorado também, tá? Então, ter um especialista nessa área também pode auxiliar assim, a ter mais, avançar ainda mais um conhecimento que já é tradicional, né? Como construir as árvores. Agora, por exemplo, assim, também como visitante, a primeira vez que eu vi uma casa de Paxiúba, a primeira vez que eu dormi numa casa de Paxiúba na rede, foi muito legal, né? E depois eu fui vendo que tem a própria casa de Paxiúba tem diversas formas de fazer. Eu não sei se aí no Juruá tem, mas tinha no Cautário, lá em Rondônia, o pessoal, eles forravam a casa com folha de revista. Aí eu fazia aquela, passava nas frestas da parede assim, ó, ia colando folha de revista para bloquear o vento. E eu achei aquilo muito interessante, né? E depois eu vi muitas técnicas. Também oca, também, né? Eu sei que tem muita gente aí que faz chapéu de palha também. Nada como assim, muito bom assim, um visitante fica muito feliz quando ele chega e tem um chapéu de palha para dormir, né? Então, tem alguns locais que fazem isso de maneira comunitária. Então, um chapéu de palha para a pessoa não ficar na casa do comunitário ou na casa dos comunitários, no meio da comunidade ou numa colocação. Eu já vi, a pessoa faz um chapéu de palha e coloca uma tela, né? Coloca uma tela, cerca com uma tela, por exemplo, já fica um ambiente super bom para o visitante. Então, tem o atendimento, né? Tem a forma de estar ali na comunidade e a tela
deixa um pouco mais confortável também, porque tem lugar, eu em, em cruzeiro eu não me lembro de muito, mas tem lugar que eu andei que era difícil de ficar fora d'água, de tanto pium que tinha. Então, dependendo do lugar, uma telinha é muito bom, né? Pessoal, esses são assim alguns, tá? Eu fui perguntando para vocês, esses são alguns conceitos que a gente tem no turismo regenerativo. A gente olhar para a conservação da natureza, né? Falamos um pouco aí da floresta em pé, de reflorestamento, né? Algumas experiências que a gente pode estar conduzindo os visitantes, que valorizam os saberes tradicionais como uma estratégia de conservação também. Quando a gente mostra para o visitante, a gente também explica da importância de preservar a cultura, a tradição e o visitante e mostrar para o visitante como que é ver o mundo desse jeito também, por que que é importante também ter esse tipo de conhecimento, como que a gente pode fazer para trabalhar com a bioeconomia, né, com desses produtos que a gente pode também estar fazendo transformando num produto para o visitante também comprar. Como que a gente pode trabalhar com bioconstrução também, que às vezes é a própria construção tradicional e simples, e não precisa ser só a construção que eu estou vendo até algumas pessoas aí com as casas de madeira também já são uma construção que também pode ser assim da região, né? Por exemplo, onde eu moro, em Brasília, é difícil a gente ver uma casa de madeira, o pessoal faz casa de material, então a casa de madeira já tem já é diferente e pode ser feita cada vez de uma maneira mais sustentável, né? Então, esses são alguns conceitos, tá, do pessoal do turismo regenerativo, que quando a gente olha, o turismo regenerativo, ele tem um princípio de regenerar os tipos de turismo. Tem muitos tipos de turismo que acontecem, e todos eles podem promover a regeneração. E dentro das formas de fazer turismo, tem o turismo de base comunitária. É esse turismo que a base dele é a comunidade, que é basicamente o turismo que a gente está conversando aqui, em que vocês são parte desse processo, tá? Alguns vão organizar, alguns vão preparar a alimentação, alguns vão receber as pessoas, alguns vão ser guias, algumas comunidades vão dominar todo o processo, algumas vão ser parte de um roteiro, né? Então, tudo isso promove o que a gente chama de protagonismo comunitário da atividade. Então, dentro do turismo regenerativo, a gente tem o turismo de base comunitária, que também olha para essa parte de regeneração. Já está nos princípios do turismo de base comunitária, e o turismo regenerativo ele vem reforçar isso, que essa atividade ela gere essa reconexão, essa restauração. Então, a ideia hoje era falar um pouquinho e também estimular vocês, como eu já disse, espero que tenha sido uma primeira aula que motive vocês a continuarem assim animados para fazer esse curso, tá? A gente vai se encontrar daqui uns dias também para falar um pouquinho mais. Aí eu vou falar um pouco mais de exemplos práticos e mostrar alguns exemplos vou falar de dois casos que eu trabalhei diretamente aí no Acre. Um que é o Seringal Novo Encanto, que foi uma atividade onde a gente recebe pessoas há mais de 30 anos para fazer expedições no Seringal e mostrar um pouco da vida do seringueiro, como é que ele vivia. E o outro caso é da Reserva Extrativista Chico Mendes. Não sei se alguém já esteve lá, mas tem um trabalho ali de algum tempo da comunidade de implementar uma trilha de travessia pelas comunidades ali, pelas colocações e conhecendo as pessoas que conviveram com o Chico Mendes. Então, são duas experiências que estão bem próximas aí de vocês, que eu posso falar um pouco mais porque eu participei diretamente nos processos. Então, espero que hoje já tenha sido a gente que tenha valido a pena começar esse projeto e que vocês assim aproveitem para poder ver o que vocês podem implementar na comunidade de vocês, quem já tem atividade turística, o que já pode fazer para melhorar ou usar esse curso todo, pensando em todos os processos que vocês têm e o que dá para melhorar. E quem não começou ainda, como é que pode começar, tá? Quem não começou ainda e quer fazer, dá o primeiro passo, né? E o primeiro passo já é fazer esse curso,
Mas na prática, qual é o primeiro passo? O que que dá para fazer para já começar a se envolver no turismo? E quando tiver um tempinho, aproveita, tem muita coisa para a gente pesquisar, as apostilas, ouvir algumas coisas, pesquisar na internet. Tem muita coisa sobre turismo regenerativo, turismo de base comunitária que vocês podem conhecer. E aproveitem para trocar experiência entre vocês também, que é muito produtivo também. Conhecer a experiência do outro também. Rafa, Luciana. Gente, eu queria só complementar a fala do Tiago, que em cada encontro que a gente tiver no sábado, que a gente traga esse conhecimento que foi compartilhado entre todos para o nosso dia a dia, né? O que é que a gente pode implementar no nosso dia a dia e já começar a ir praticando esses passos para o turismo regenerativo. Eu estou muito feliz com a presença de vocês hoje, gratidão, espero que a gente consiga caminhar ao longo desses 3 meses e colher bons frutos com um curto tempo. Rafa, Agora é o Rafa que está tímido. Pronto. Não, só quero agradecer mais uma vez o Thiago, a toda a equipe aí do Instituto. Dizer que eu estou muito feliz também de conhecer algumas pessoas aqui que eu não conhecia, né? De rever algumas pessoas já conhecidas e que eu estou muito animado aí para continuar essa jornada e encontrar vocês em breve. Vamos ter a oportunidade de nos encontrarmos também pessoalmente, né? A maioria da turma aí nas atividades práticas. E deixem aí na agenda, né? Se lembrem de reservar esses sábados, as manhãs de sábado, né? Depois, quem quiser rever o material vai estar no YouTube, a gente vai colocar no YouTube todo o material. Se quiser compartilhar com outras pessoas também que não estão podendo participar do curso, né? Vocês podem organizar também para passar isso para outras pessoas conhecidas, próximas, que também querem, né, trabalhar em parceria com vocês, que vocês acham que pode também somar nessa nessa jornada com vocês, tá? A comunidade de vocês, com jovens, com pessoas mais velhas. Acho que isso é de grande valor e que cada encontro a gente esteja mais rico aí com ideias e experiências para compartilhar. Eu estou em Maceió hoje, e mas eu estou com a floresta aqui no meu coração. Todos vocês também. Um abraço. Tchau, pessoal. Valeu. Até a próxima aula aí que eu vou estar com vocês. até sábado que vem, gente. Tchau.